Samsung, sem dúvidas uma marca que ultimamente vem se destacando muito por estar se tornando a rainha do custo-benefício, e faz bastante tempo que eu fiz um vídeo focado só em celulares da Samsung, e desde lá muita coisa mudou, e principalmente os preços mudaram. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui e atualizar essa lista, na verdade, né, com os melhores celulares Samsungs para você comprar hoje em dia. Desde já eu peço que você se inscreva no canal para poder me ajudar, e durante o vídeo você pode deixar um like caso você goste. Agora sem mais delongas, vambora! Só lembrando que todos os links e outras informações estarão aqui na descrição. Acessando eles e comprando coisas por aqui, você vai conseguir ajudar o canal. E bom, aqui vai funcionar com o mesmo esquema do vídeo anterior, e teremos 3 categorias: básicos, intermediários e os topos de linha, obviamente. Então serão dos mais baratos até os mais caros. Começando aqui pelo A16. Ele é um celular básico e entrega uma performance boa em relação ao seu preço. Ele também já tem sim uma tela boa aqui de 6.7 polegadas, e em comparação com outros celulares de outras marcas, ele já tem uma tela Super AMOLED, tendo até mesmo uma resolução Full HD de 1080 por 2040 pixels, o que é uma tela muito boa, mas só tem 90 Hz em taxa de atualização e com até 800 nits de brilho, o que assim, apesar de ser um brilho alto, ele não vai ser muito forte para lidar com lugares claros demais, como por exemplo debaixo do sol. A gente também aqui já tem boas câmeras, sendo 3 traseiras de 50, 5 e 2 megapixels, juntamente com a frontal que tem 13 megapixels e uma capacidade de gravar em até Full HD a 30 fps. Lógico que ela não vai ser a câmera mais pica do mercado, mas sim vai te servir muito bem, principalmente para quem não exige muito. Mas chegando aqui no principal, que é o processador, a gente já tem aqui um Exynos 1330, que é um processador bom, marca quase 459 mil pontos no AnTuTu e já vai dar conta de tarefas simples e tudo, rodando até mesmo em jogos leves aí, como Subway Surfers, Asphalt 9, etc. Mas agora de memórias, a gente já tem aqui duas versões com 128 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM, o que é muito pouco para jogo, eu vou logo avisando, ou 256 GB de memória interna e 8 GB de RAM. Obviamente que esse é um celular para pessoas que não vão exigir muito e geralmente também não vão jogar tanto. E assim, essa quantidade de memória tá mais que o suficiente, principalmente para quem não vai jogar. Em relação à bateria, a gente já tem aqui uma bateria de 5.000 mAh, que é uma boa quantidade de bateria para você que não vai jogar muito e utilizar esse celular de forma moderada. E sobre o seu preço, esse carinha aqui tá custando por volta de 850 até R$1.000 mais ou menos por aí. E até existe celulares mais baratos, como o A05S e A06, mas honestamente não vai valer muito a pena você investir. Por mais que sejam celulares muito baratos, o desempenho deles é muito ruim, mano. Então o mínimo que eu recomendo é você investir aí de R$800 pra cima, ou se você puder e quiser, pode investir também no A26. E cara, honestamente eu tava procurando o A54 para pôr nessa lista aqui, por ele ter configurações melhores por um preço relativamente parecido com esse. Mas quando eu fui olhar em sites, parece que o humano tá entrando em extinção, porque a maioria dos A54 que eu vi tava sendo vendido de segunda mão. E eu prefiro não botar links de produtos usados para vocês comprarem. E mesmo assim, até mesmo os que eram 0 km, digamos assim, estavam custando em torno de R$2.000, mais caro que o próprio A56, que é mais recente e obviamente mais potente. Então por isso que o A26 está nessa lista. Mas vamos lá, aqui a gente já tem a mesma configuração de tela com alguns diferenciais. A primeira é a taxa de atualização, que aumenta para 120 Hz, e a segunda é sua proteção na tela, que é nesse caso uma Gorilla Glass Victus Plus. De câmeras e memórias é a mesma pegada. Acho que o que muda mesmo nas câmeras é só a questão de hardware e pós-processamento, mas nada muito notável. E também com relação às versões de memória aqui, o que muda é só que agora ele vem com no mínimo 6 GB de memória RAM e no máximo 8 GB, sem contar que a bateria também é a mesma quantidade, ou seja, 5.000 mAh. Mas agora sim, chegando ao processador, a gente já tem aqui um Exynos 1280, que é um bom processador e tudo, mas assim, embora ele bata 465 mil pontos no AnTuTu, não vai ser uma potência tão diferente do Exynos 1330, até porque em alguns testes os dois basicamente saíram pau a pau. Então assim, cara, é melhor você optar por esse se você quiser câmeras um pouco melhores, mas se você não for tirar muita foto, escolha mesmo o A16, porque vai sair mais barato e vai ser basicamente o mesmo desempenho. Mas agora sim, mano, vamos a uma análise rápida. Ele é um celular bom? Sim. É barato e tudo, mas, mano, pagar R$1.200 nele é basicamente você comprar um iPhone 11 hoje em dia. É jogar dinheiro e potencial fora. Ah, mas e o A17? É a mesma bosta do A16, só que com o preço mais caro. Então aqui vai meu conselho, mano. Se você puder, economiza R$300 a mais e investe no A36. Até porque esse é o celular intermediário que eu mais recomendo agora de verdade, caso você esteja em condições, por conta das suas configurações e principalmente do seu preço. Embora a tela seja a mesma coisa e bateria também não mude a quantidade, nem mesmo
mesmas memórias, já que é a mesma parada do A26, as câmeras aqui é a mesma questão de resolução, só que com um diferencial. Aqui a gente já tem 12 megapixels na câmera frontal e também já consegue gravar em até 4K a 30 fps. Mas agora vamos para o que interessa. Aqui a gente já tem um processador Snapdragon 6 Gen 3 que já bate em torno de 626 mil pontos no AnTuTu. Ele já é um bom processador e já vai rodar bastante coisa, e até mesmo jogos com gráfico médio e alguns até mesmo com gráfico alto. Fora que também ele já vai te evitar uma baita dor de cabeça aí. E ele tá custando em torno de 1.500 a 1.600 reais por aí. Mas assim, mano, embora muitas das configurações dele não mudem, o processador muda e é esse detalhe que faz toda a diferença. Por mais que não pareça para algumas pessoas, é um detalhe que vai fazer muita diferença no desempenho do celular. Ele já vai dar conta de muito mais coisas, vai rodar muito mais coisas e consequentemente vai te dar muito menos dor de cabeça. Partindo agora para o próximo celular, a gente já tem aqui o A56. Embora ele seja um celular que tem basicamente as mesmas configurações, uma das coisas que muda aqui é o processador, sendo nesse caso um Exynos 1580, que é um processador mais potente e já vai dar conta de bastante coisa, batendo em torno de 912 mil pontos no AnTuTu, o que torna esse um processador bem potente, mas com um diferencial também nas câmeras, que aqui, além de tirar fotos melhores e com melhor qualidade, a resolução da câmera ultra wide da traseira aumenta para 12 megapixels, o que é um ponto bem positivo. Com relação à qualidade de gravação e outras paradas aí, é a mesma pegada. Mas agora sim vem um motivo de eu pôr esse celular na lista, então vamos lá. Ele é um ótimo celular intermediário, bastante potente também em tudo, mas como você reparou, ele tem praticamente as mesmas configurações de tela, memória, bateria e até mesmo algumas partes da câmera é a mesma coisa. Apesar de ele estar custando R$ 1.700, você vai estar investindo em um celular que vai ser potente e além disso vai te oferecer uma melhor e ótima qualidade de câmera. E não é porque algumas especificações não mudam que isso torna ele um celular ruim. Pelo contrário, ele tem uma tela muito boa, com uma qualidade de câmeras maravilhosas e alta quantidade de memórias. Mas agora sim, vamos subindo mais um degrau de verdade, encerrando com o último celular intermediário para poder começarmos a falar dos celulares mais topo de linha. Vamos lá, aqui a gente já tem um S24 FE. Esse aqui é um dos melhores celulares, se não o melhor celular para você investir, na casa dos R$ 2.000 a R$ 3.000, e já vai te servir para foto, vídeo, jogo, lazer, assistir, muitas outras coisas aí, etc. Isso porque apesar de termos novamente 6.7 polegadas de tamanho, essa tela tem um painel Dynamic AMOLED 2X, que é um painel muito melhor do que um AMOLED padrão, apesar de suas câmeras também não mudarem muito em quesito de resolução, só a frontal que diminui para 10 megapixels e também há um específico que muda aqui na traseira, sendo nesse caso a última câmera traseira, que além de sua resolução aumentar para 8 megapixels, ela é uma câmera telefoto, ou seja, é uma câmera para zoom, o que é bom aí caso você queira tirar fotos de longe ou algo assim, sem contar que elas também têm a capacidade de gravar em até 8K Ultra HD a 30 fps ou 4K Ultra HD a 60 fps, tanto na traseira quanto na frontal. Além disso, o processador desse carinha aqui é um Exynos 2400Z, que vai bater aí uma pequena pontuação de 1.700.000 pontos no AnTuTu, só que de memória e bateria, as memórias não mudam muito, a única diferença é que agora podemos ter versões com até 512 GB de armazenamento interno, e a parte da bateria, como eu sempre falo, é algo decepcionante por simplesmente ter menos de 5.000 mAh de bateria, mais especificamente 4.700, o que pode fazer uma pequena diferença aí, principalmente para quem passa a maior parte do tempo ou jogando ou fazendo outras coisas que envolvem tarefas complexas e pesadas. Mas cara, por mim, eu encerrava essa lista por aqui, por simplesmente ser o melhor celular na casa dos R$ 2.600, e como eu disse, ele tá custando numa média entre R$ 2.000 a R$ 3.000, e esse preço varia muito, então ele pode estar R$ 2.600 hoje, amanhã você encontra por R$ 2.500 ou até mesmo R$ 2.700, mas beleza, recapitulando, a gente já concluiu as duas primeiras categorias da lista, básico e intermediários. Agora vamos para os tops de linha. O S25 Plus é um smartphone muito bom aqui, até porque ele faz parte do topo de linha desse ano e obviamente ele foi feito basicamente só com o melhor do melhor. Por mais que ele seja um celular que está custando acima de R$ 4.000, mais especificamente na faixa dos 4 a 5.000 por aí, a gente tem aqui ótimas configurações, começando logo pelo processador, que aqui a gente já tem um simples Snapdragon 8 Elite, que é um dos melhores processadores mais potentes que temos no mercado, e inclusive essa é a versão Gen 4. E para você ter noção, ele marca em torno de 2.800.000 pontos no AnTuTu, o que traduzindo vai rodar até jogo de PS4, pelo amor de Deus, não leve isso ao pé da letra. E assim, mano, por mais que a tela dele seja basicamente a mesma coisa em quesito de tamanho e de painel, a única parada que muda aqui é a resolução, que aumenta um pouco mais, e a proteção, sendo nesse caso uma Gorilla Glass Victus 2. E assim como o S24 FE, as câmeras são basicamente as mesmas, apenas novamente a de zoom, que aumentou agora de 8 para 10 megapixels, enquanto a frontal voltou a ter 12 megapixels, não sei por que essa visagem, mas ainda assim continua a mesma coisa com as outras câmeras, e obviamente melhorou o pós-processamento também,
e outras coisas aí que não vai ser muito notável a olho nu. Já com relação às memórias, a gente já tem aqui até 12 GB de memória RAM, o que é um ponto bem positivo, e até meio terabyte de armazenamento interno, o que sim, torna esse celular bom para jogo e outras atividades, e também a memória não vai acabar fácil. Em comparação com o celular anterior, aqui a gente já tem um leve aumento de bateria, sendo nesse caso aqui de 4.700 para 4.900 mAh, o que ainda assim não é 5.000, mas já melhora um pouco aí. Só que agora, indo para os dois últimos celulares dessa lista, a gente já tem aqui o S24 e S25 Ultra. Bom, se tu tá com dúvida em qual comprar, fica até o final que eu vou te dar um auxílio em qual é melhor ou qual você deve mais investir. Só que bom, já adianta aqui que todos os dois são celulares muito fortes e muito potentes. Eles já têm uma tela excelente, enquanto o S24 Ultra tem um Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz em taxa de atualização e proteção Gorilla Glass Armor, o S25 Ultra tem uma tela com o mesmo painel e a mesma taxa de atualização, mas diferentemente do S24, a proteção aqui é uma Gorilla Glass Armor 2, o que é uma proteção bem mais resistente. E são telas de alta qualidade, mas só tem um pequeno detalhe que pode não agradar tantas pessoas assim. Os dois celulares são um tijolo, eles têm quase 7 polegadas de tamanho, o que, para você ter noção, é quase 18 centímetros de celular, mano. Lá ele. E com relação às memórias e bateria, não tem muito o que falar aqui também, não tem muita coisa de diferente ou que se destaca também, mas assim, fica aqui a informação de que os dois celulares têm a capacidade de chegar em até 1 TB de armazenamento e 12 GB de memória RAM novamente, o que é muita memória, sendo bem sincero aqui. E também a bateria não é nada de inovador, até porque todos os dois só tem 5.000 mAh de bateria, o que é bem desinteressante para um celular parrudo em outras partes. Agora, chegando a mais um ponto de destaque aqui, temos as câmeras. Aqui a gente já tem nos dois celulares 4 câmeras traseiras. No S24 Ultra a gente já tem a primeira de 200 megapixels, mais uma de 50 megapixels, outra de 12 megapixels e uma última de 10 megapixels. Porém, no S25 Ultra, a única parada que muda aqui, ao invés da câmera Ultra Wide ter 12 megapixels, ela aumenta para 50 megapixels. Além disso, também os dois têm câmera frontal com resolução iguais, ou seja, de 12 megapixels. E fora isso tudo, eles também têm capacidade de gravar em até 8K Ultra HD, mas somente a 30 FPS, o que me deixou meio puto por não alcançar os 60, mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, a gente já tem aqui o processador. Eu não tenho muito o que falar do processador do S25 Ultra, até porque é o mesmo do S25 Plus, e eu já falei sobre ele agora há pouco. Mas para quem não sabe, o S24 Ultra também tem aqui um Snapdragon 8 Gen 3, que já bate em torno dos seus 2.047.000 pontos no AnTuTu, que no resumo, são processadores muito potentes mesmo, muito poderosos, então assim, não vai te dar nenhuma dor de cabeça. Então assim, com relação à dúvida de desempenho, você não vai ter que se preocupar tanto com isso. Então aqui, vamos logo a uma análise geral e rápida para te dar o auxílio. A gente tem aqui dois celulares muito bons, potências bem altas e tudo, só que o S24 Ultra está mais barato, custando aí em torno dos seus 4 a 4.800 reais, 5.000 reais no máximo por aí, e ainda assim entrega um ótimo desempenho, mesmo que ele tenha sido lançado ano passado. E embora o S25 Ultra seja mais recente e tenha um processador melhor e mais poderoso, basicamente você não vai notar tantas diferenças assim. Obviamente nas câmeras você pode até notar uma diferençazinha no pós-processamento ou até mesmo na resolução, mas assim, cara, ainda assim o S24 não fica para trás em nada em comparação com o S25. Além de que você vai pagar mais caro, já que ele tá custando em torno de seus 5.000 a 6.000 reais. Ou seja, se você quiser um celular que não precisa ser tão atual assim, escolha o S24, mas se você quiser um celular mais atual e com câmeras melhores, e se você puder mesmo e quiser extrair o máximo de potência possível daqui, você pode escolher o S25, que embora ele seja um pouco mais potente, em comparação com o S24 não muda muita coisa. Então é isso, nós chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que eu tenho outras redes sociais que estarão aqui em algum canto do meu canal ou até mesmo na descrição. E falando em descrição, todas as informações e principalmente os links estarão aqui também, como eu falei antes. Eu vou ficando por aqui, aí na tela estará aparecendo outros vídeos do canal. Então é isso, Deus abençoe todos vocês e até mais. Tchau!